Cara, a gente se classificou. Esse era o primeiro e principal motivo da gente comemorar. Eu não tenho como vir pra cá depois de uma classificação e ficar desesperado. Não tenho como vir pra cá depois de uma classificação e reclamar. Porque foi só 2-1. Logo assim, quando acaba o jogo, o Fluminense ganha a partida do Caxias. O Vitor Lessa abre o pós-jogo falando bem assim: não adianta que o Fluminense não vai golear toda a partida. Não adianta que o Fluminense não vai enfiar 7, 8. O Águia de Marabá foi 8, porque é da Série D. O Volta Redonda foi 4, que é da Série B. Então o Caxias, que é da Série C, vai ser 6. Não é assim que funciona a parada. O Fluminense ganhou do Caxias por 2-1 com dificuldade. Não fez um bom jogo. Mas a gente já vê um time acontecendo ali. E que faz a gente botar um pouquinho a mão na consciência. E vitórias como essa, e sequências como essa, fazem a gente botar um pouquinho a mão na consciência e pensar no jogo contra o Botafogo. Eu olho hoje e não concordo muito com a análise que o Gabriel Amaral fez lá no Engenhão após aquele 2-1. Isso porque aquele jogo, por exemplo, o Fluminense começa mal, é bem verdade. O jogo é muito enroscado, toma 1-0, consegue chegar ao empate e quando estava melhor na partida, tendo e criando chances para poder virar o jogo, um erro individual do Thiago Santos detona tudo e o Fluminense acaba perdendo o jogo por 2-1 com aquele pênalti. Só que análises como essa, né, como aquela do Botafogo, que eu considerei que foi um erro muito grande do Mano Menezes, tem contexto. Elas vinham de um jogo, de uma sequência de jogos ruins ainda do time do Marcão, elas vinham de um jogo ruim contra o Madureira, elas tiveram posterior um jogo muito ruim contra o Boa Vista, que estavam armando o time que está hoje. Então a vitória de hoje no 2-1 também tem contexto. O contexto é de um time que goleou quando deu, mas quando enfrentou uma equipe do Caxias que é organizada e que conseguiu obter uma coisa que o Águia de Marabá não teve, que é o mando de campo. A Copa do Brasil tem esse regulamento da primeira fase, né, lá contra o Águia de Marabá, ser fora de casa, o time grande joga fora de casa, porque ele já tem o benefício de enfrentar um time pequeno. E aí, tipo assim, o Fluminense, se fosse um sorteio aberto dos 80 times, poderia pegar o Vitória, poderia enfrentar o Grêmio. Mas não, ele tem um sorteio dirigido, então se dá uma vantagem também para o time que já sabe que vai enfrentar um time mais forte. Só que uma das grandes vantagens que esses times passam a ter e não tem como a gente ignorar isso, os gramados ruins, as estruturas complicadas, e em alguns casos as logísticas muito ruins que os seus estádios e estados acabam tendo. Em alguns casos, tá? Em alguns casos não, o estádio é bom, a logística, mas seja um voo mais longo, é ok também, o cara pousa na capital e tal, beleza. Mas o que o Tocantinópolis tem para enfrentar o Atlético Mineiro? Qualidade? Ele não vai ter. O que ele pode ter? Um gramado horroroso e uma dificuldade para se chegar no estádio. É o que ele pode ter, e foi assim que ele segurou o Atlético Mineiro até os 41 do segundo tempo para perder 2-0. O Águia de Marabá não pôde ter isso. Não vou entrar aqui no mérito se foi justo, se não foi, eu não aguentava mais esse assunto do Águia de Marabá e não vou voltar nele agora. Mas eles tiveram que jogar em Belém. Perderam o gramado ruim do Rosenão, perderam a estrutura difícil de descer no aeroporto dos Carajás e tal. Então isso, obviamente, foi uma vantagem que fez o Fluminense sair de um 2-3-4-0, talvez, em cima do Águia de Marabá em Parauapebas, para meter 8 no Mangueirão. Eu falei isso lá na época. Falei, cara, foi 8-0, mas se o jogo é em Marabá ou se o jogo é em Parauapebas, numa dessa você não faz um gol, dá 30, 40 do primeiro tempo, vira o primeiro tempo 0-0, você começa a desesperar, o passe que era para ser tranquilo, a bola já quica porque o gramado é ruim e tal, e você se complica. E por que eu tô falando muito do jogo anterior? Porque esse contra o Caxias tem muito do jogo anterior, do que não teve no jogo anterior. O Fluminense foi escalado para esse jogo, mais uma vez, Mano Menezes muda a questão da lateral, volta com o Guga de titular. Pelo visto, ele fez uma mudança para o domingo e não se agradou muito. O Guga tem agradado muito mais. Mas mantém o resto da estrutura do time padrão. O Otávio Martinelli no meio de campo junto com o Ares, o Serna aberto pela direita, e o time continua tendo artifícios diferentes para ganhar jogos. Na hora da goleada, o John Ares é muito importante. O John Ares dá passe bonito, o John Ares faz golaço. Na hora do jogo difícil, ele é importante também. Na hora da goleada, o Canóbio aparece para virar artilheiro do ano, não sei o quê. Nem é artilheiro do ano, né? Mas um dos principais jogadores, show. Por outro lado, na hora do jogo difícil, o Canóbio aparece também. Na teoria, ele dá 2 assistências, né? Uma, ele dá um passe sensacional pro Ares, aí a gente vê que inverteu, né, a parada. No jogo contra o Volta Redonda, é um passe sensacional do Ares pro
pro Canóbio fazer o segundo gol, e no jogo contra o Caxias é o inverso. É o Canóbio dando passe pro John Arias dar assistência pro Germancano. A gente percebe que tem um trio de ataque que tá muito afinado. O Arias nem fez um grande jogo assim. A partida do Arias, ela é importante, mas até no jogo que ele não é protagonista do jogo, até a assistência dele pro gol do Germancano, ela não tá vindo muito certa, né? Teve o desvio e sobrou pro Germancano fazer o gol, a assistência é dele. Mas assim, o Canóbio aparece e resolve. O Germancano aparece a fazer 2 gols, eu vou falar já do Germancano. Então, foi importante. O Fluminense enfrentou um Caxias que na hora que o Germancano recebe a bola rolada para trás, ele vai chutar, a bola vai na lua, porque o gramado deu um morrinho. Não era um gramado horroroso. Um gramado possível de se jogar, mas que tinha suas coisas traiçoeiras. O Fábio percebeu isso bem. Quando o jogo estava 2-1, já se eu não me engano, tem um chute de fora da área, ele cai e era uma bola perfeita para encaixar. Mas o que ele faz? Ele cai mais devagar, olhando fixo para a bola para poder espalmar. Porque se tem um desviozinho da grama e ele tenta encaixar, ele falha. Então, assim, o time do Fluminense entrou vacinado para saber que era um jogo difícil, contra um adversário mais difícil do que o Águia de Marabá, num gramado mais difícil do que o Águia de Marabá, um adversário mais complicado. E conseguiu obter o resultado. Gabriel, mas o Germancano perde um gol ali naquela cabeçada do Ignacio, que ele chuta de esquerda, o goleiro defende, que poderia ter complicado a gente. E por que não complicou? Me diz aqui, por que não complicou? Por que aquele gol não fez falta? Porque o Caxias fez um, a gente fez 2, né? Quem fez os 2 gols? É isso, o Germancano sempre foi isso daí, gente. Um cara que se posiciona bem pra cacete e que quando começa a se entrosar, e ele se entrosou com o Canóbio já, esse entrosamento tá sendo produzido, tá evoluindo, já tá num nível mais aceitável. Quando começa dessa maneira, ele começa a ter confiança, ele tá fisicamente bem, foram coisas que ele perdeu em 2024, ele perde primeiro a parte física e depois a confiança, quando volta melhor fisicamente já não tem mais a confiança. Meu amigo, quando ele tem esses 2 e ele tem o entrosamento além disso, o Germancano é um dos melhores finalizadores do futebol mundial. Ainda é. E ele vai fazer 2 gols, como fez no jogo de hoje, e vai chutar um de esquerda que o goleiro vai defender, vai chutar outro fortíssimo que a bola vai triscar na trave, porque ele se posiciona muito para receber a bola. Óbvio, quando a gente faz o 2-0 e o jogo tá um pouco mais tranquilo, o Mano Menezes pensa em colocar o Everaldo, por quê? Porque o Everaldo faz parede, o Everaldo joga bem, e a gente passa a ter no meio de campo também, logo depois sai o gol do Caxias, né, no 2-1, a gente passa a ter no meio de campo também o Hércules. Ele tira o Kevin Serra, tira o Kevin Serra não, ele faz a mudança, tirando um dos atacantes, né, tirando o Serra, botando o Hércules, abre o John Arias e passa a ter 3 volantes no time. Pra quê? Pra ter contenção de marcação. Por quê? Porque tá com medo do Caxias, tá se retrancando? Calma lá, gente. Tá 2-1. A gente tem que ter controle do jogo. Às vezes a galera acha que 3 volantes é recuada. Não, as melhores chances do Fluminense no segundo tempo, mesmo depois do gol, começam a surgir também. Chute de fora da área do Otávio. Sinal que belo jogador é o Otávio. Vem se mostrando isso, vem sendo importante. Vai ser assim sempre, eu canso de falar isso. Ele virou reserva do Atlético Mineiro na reta final do ano. Por quê? Porque ele foi importantíssimo no início do ano. Por isso que ele virou reserva. Ele não era reserva, virou. Então pode ser que venha uma má fase, pode ser que ele de fato falhe. Não foi uma partida para mim tão boa quanto foi as outras 2, é bem verdade. Mas ainda assim, importante, gira a bola, confiança, desarme. É um cara que participa ativamente desse meio de campo destruidor e construtor. Faz as 2 funções. O Fluminense, depois desse 2-1, passa a ter chance de ter um chutaço do Otávio, passa a ter a tentar chegar mais no gol. O Everaldo acaba não conseguindo ter nenhuma oportunidade para ele finalizar diretamente para o gol, mas o Fluminense não sofre. A hora que o Fluminense mais esteve próximo de tomar o empate do Caxias foi no iniciozinho do segundo tempo, cerca de 10 minutos que o Caxias aí sim chega com perigo. O gol, já revi 200 vezes, não consigo ver falha de ninguém naquele gol do Caxias. É uma cabeçada no travessão, uma defesaça absurda do Fábio e um rebote que não tem aquele jogador que tá dentro da área assim, ó. E aí sai o gol. Só sai aquele jogador que só fica olhando a bola batendo no travessão, aí ele se movimenta, chuta, o cara... Não, tá todo mundo se movimentando, olhando, bola bate no travessão, Martinelli já corre para poder ficar do lado do cara que faz o gol, mas aí o cara chuta, ele meio que vai tentar cortar a bola, o goleiro defende, o cara tá sozinho, não tem o que fazer. O gol acontece. Agora, é o primeiro gol que a gente toma em 2 jogos, em 3 jogos, na verdade. É gols que me deixam mais tranquilo do que o gol contra o Bangu, por exemplo, né? Que tinha me preocupado um pouco o Freitas naquele jogo. Cenário positivo, no final das contas a classificação, é dinheiro no bolso, é rumo ao título.
O Fluminense foi melhor do que o Caxias e ganhou só por 2-1. O cenário é esse. Muitas finalizações dentro do jogo, um cenário de finalizações bem alto, né? 35 finalizações na partida. Os times arriscaram bastante fora da área e o Caxias entregou um jogo digno. Fez o que era possível para um Fluminense que vem numa sequência muito boa. Agora que vem o jogo de volta contra o Volta Redonda, uma calma, tranquilidade, porque tem Fla-Flu, né, provavelmente na final. E claro, torcer para um sorteio bom, para a gente pegar um time mais tranquilo, que seja ali do estilo do Caxias, do estilo do Águia de Marabá, times de divisões inferiores, para a gente seguir rumo a esse título da Copa do Brasil. Beleza? Germancano 100 gols, gente. 101 gols. Você não tem noção do tamanho da dimensão desse cara, não. Tamo junto, tá? Até a próxima. Obrigado pela audiência. Valeu!